O sol queimava como fogo sobre o chão rachado da pequena cidade de São Bento do Vale. A poeira subia em redemoinhos lentos, grudando na pele suada de Helena, uma mulher de 30 e poucos anos, magra, com o rosto marcado por cansaço e esperança em igual medida. O cabelo castanho e preso num coque desfeito revelava fios brancos prematuros, lembranças das noites mal dormidas tentando alimentar os filhos. Ela carregava um pano de chão surrado e uma sacola plástica com meia dúzia de produtos de limpeza, o que restava do seu sustento. O estômago roncava alto, mas o que doía mais era o orgulho. Mesmo assim, caminhava firme, repetindo em pensamento a frase que tinha ensaiado desde o amanhecer. Limpo sua casa se me der comida. Aquela frase era sua última arma contra a fome. O vento trouxe o cheiro distante de gado e terra molhada, o prenúncio de chuva que talvez nunca viesse. No alto da colina, erguia-se o casarão branco da família Albuquerque, donos de metade das terras do município. Helena hesitou diante do portão de ferro, olhando o brasão dourado com as iniciais J. gravadas. Sabia que ali morava Jonas Albuquerque, o homem mais rico da região, conhecido tanto pela fortuna quanto pelo temperamento duro. Ela respirou fundo e bateu no portão. Um segurança apareceu, olhar desconfiado. "O que a senhora quer?" Helena engoliu em seco, tentando manter a dignidade. "Vim oferecer meus serviços. Posso limpar a casa, cuidar do jardim. Só preciso de um prato de comida." O homem arqueou a sobrancelha, surpreso. "Aqui ninguém precisa de faxineira de beira de estrada", respondeu seco, prestes a fechar o portão. Mas antes que o ferro se movesse, uma voz masculina ecoou do terraço. "Deixa entrar, Zeca." O segurança congelou. Helena levantou os olhos e viu o dono da voz. Jonas, 42 anos, alto, pele bronzeada de sol, olhos verdes de quem já viu mais dor do que gostaria. Vestia camisa branca arregaçada e calça jeans. O tipo de homem que podia parecer bruto à primeira vista, mas carregava uma sombra no olhar. Ele desceu os degraus devagar, observando-a como quem tenta entender algo que não faz sentido. "Você disse que limpa a casa por comida?" "Sim, senhor", respondeu ela, a voz embargada. "Tenho 2 filhos em casa. Não comemos desde ontem." Houve um silêncio pesado, apenas o som do vento arrastando folhas secas. Jonas desviou o olhar, mas algo naquela mulher, a coragem silenciosa talvez, o fez hesitar. "Entre." Helena passou pelo portão, o coração batendo forte. O piso de mármore sob seus pés parecia outro mundo. A mansão cheirava a lavanda e poder, um cheiro que lembrava tudo o que ela nunca teria. Enquanto limpava o chão da sala principal, sentia o olhar de Jonas sobre ela. Ele não falava, apenas observava, como se tentasse decifrar por que aquela mulher desconhecida mexia tanto com algo que ele pensava estar morto dentro dele. Mais tarde, quando o cheiro do feijão subiu da cozinha, Helena mal conseguiu conter as lágrimas. A cozinheira Dona Iraci, uma senhora gorda e bondosa, lhe trouxe um prato farto. "Come, fia", disse sorrindo com pena. "Aqui ninguém passa fome, não." Helena agradeceu baixinho, com as mãos tremendo. Quando levou a primeira colher à boca, não percebeu que Jonas estava encostado na porta, observando em silêncio, e que pela primeira vez em anos, ele também sentiu um nó na garganta. Naquela noite, enquanto o céu se fechava e o trovão ecoava no horizonte, algo mudou naquela casa. Jonas não sabia ainda, mas a mulher magra que pedira comida estava prestes a desafiar tudo o que ele acreditava sobre poder, orgulho e amor. E Helena, que só queria um prato de comida, descobriria que o impossível, às vezes, começa com uma porta que se abre e um olhar que, sem querer, enxerga demais. O dia seguinte amanheceu cinzento, com o cheiro de chuva se misturando ao café fresco que exalava da cozinha. O casarão dos Albuquerque parecia ainda maior sob aquele céu nublado, como se a grandiosidade do lugar fizesse questão de lembrar a todos quem mandava ali. Helena acordou antes do sol nascer. Dormira num quartinho simples nos fundos, que outrora servira de depósito. Havia uma cama de ferro, um cobertor gasto e uma pequena janela de onde se via o terreiro de gado. Mas,
Mesmo com o frio cortando o ar, ela se sentia grata. Um teto era mais do que tivera nos últimos dias. Vestiu a roupa azul clara, amarrou o cabelo num coque apertado e saiu para o trabalho. Cada passo dentro daquela casa era uma mistura de medo e coragem. Ela sabia que não era bem-vinda por todos. Na cozinha, Dona Iraci já estava de avental, cantando um hino baixinho enquanto mexia o feijão. "Dormiu bem, fia?" perguntou sem tirar os olhos da panela. "Dormi sim, senhora", respondeu Helena tentando sorrir. "Pois trate de se acostumar, viu? Aqui o patrão tem coração duro, mas às vezes Deus amolece." Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Helena como uma promessa. Do outro lado da casa, Jonas assistia tudo pela janela do escritório. Café na mão, expressão distante. Herdara aquela fazenda do pai, junto com a culpa de um passado que preferia esquecer. O homem que olhava para Helena não era apenas o fazendeiro milionário que todos temiam. Era também o filho que crescera vendo a mãe ser humilhada por ser pobre antes de casar com um Albuquerque. E agora, diante daquela mulher magra esfregando o chão com as mãos feridas, algo nele voltava a doer. No fim da manhã, o destino resolveu testar os dois. Enquanto Helena limpava o corredor principal, Clara, a sobrinha de Jonas, desceu as escadas com o celular na mão e o olhar carregado de desprezo. "O que essa mulher está fazendo aqui, tio?" perguntou, torcendo o nariz. "Você contratou gente de rua agora?" Helena parou o esfregão, o rosto corando de vergonha. Jonas demorou alguns segundos para responder. "Ela está trabalhando e merece respeito." "Respeito?" Clara riu, debochada. "Esse tipo de gente não entende o que é isso." O silêncio que se seguiu foi denso. Helena respirou fundo, tentando engolir as lágrimas. Mas antes que pudesse voltar ao trabalho, Jonas deu um passo à frente. "Esse tipo de gente salvou esta casa de apodrecer no próprio orgulho", disse em tom firme. "E se for para escolher entre quem trabalha e quem julga, prefiro quem tem calos na mão." Clara saiu batendo os saltos no chão, ofendida. Helena, sem saber o que dizer, apenas baixou a cabeça. Mais tarde, quando o sol voltou a aparecer, Jonas chamou-a no alpendre. Ele estava sem chapéu, o vento bagunçando os cabelos escuros e o olhar verde mais suave do que de costume. "Desculpe o que aconteceu mais cedo", disse, num tom que soava quase estranho vindo dele. A Clara é jovem demais para entender certas coisas. Helena limpou as mãos no avental e respondeu: "Não tem por que se desculpar, patrão. Pobre já nasce acostumado com o desprezo." Mas não devia. Ele a encarou por alguns segundos. "Você tem nome, tem história. E coragem. Isso vale mais do que dinheiro." Aquela frase ficou presa no ar como uma confissão. Helena sentiu algo aquecer dentro do peito. Algo que não sabia se era gratidão, surpresa ou medo de acreditar demais. Quando o sol se pôs, ela estava novamente ajoelhada, lavando o piso da varanda. Jonas observava de longe, com o coração apertado por uma culpa que não sabia nomear. Pela primeira vez em anos, ele se perguntou se o dinheiro que tinha servia para alguma coisa, se não fosse capaz de aliviar a dor de alguém com fome. Helena, do seu lado, olhava o horizonte alaranjado e pensava que talvez o impossível não fosse um milagre vindo do céu, mas um simples gesto de humanidade num mundo que havia esquecido o que era ser humano. Naquela noite, Jonas sonhou com a voz da mãe dizendo: "Um homem é do tamanho da bondade que ele tem no coração." E ao acordar, percebeu que o som do trovão se misturava ao eco da própria consciência. Algo dentro dele estava prestes a mudar. O sol mal tinha subido e o galo já anunciava outro dia na fazenda. O cheiro de café recém-passado se misturava ao aroma úmido da terra. Helena acordou antes de todos, como sempre. O corpo doía, mas o coração batia com uma força nova, diferente, como se algo estivesse nascendo dentro dela, algo que há muito tempo pensava estar morto. Esperança. Na noite anterior, as palavras de Jonas ecoaram em sua cabeça como uma melodia antiga. "Você tem nome, tem história e coragem. Isso vale mais do que dinheiro." Aquela frase era simples, mas mudara tudo. Há anos, ninguém lhe dizia algo que não soasse como desprezo. Enquanto varria o pátio, ouviu o ronco do motor da caminhonete se aproximando.
Jonas estava voltando da cidade, chapéu na cabeça e o semblante pensativo. Parou o carro, desceu devagar e, antes de entrar, disse: Helena, preciso conversar com você depois do almoço. O tom sério deixou-a inquieta. Durante toda a manhã, o coração dela batia descompassado, imaginando o que teria feito de errado. Quando o relógio marcou meio-dia, ela se aproximou da varanda, limpando as mãos no avental. Jonas estava sentado, o olhar perdido no horizonte. Helena, começou sem rodeios. Fiquei sabendo que você mora num casebre lá para os lados do córrego. Ela confirmou meio sem graça. É um barraco pequeno, mas é o que deu para levantar. E seus meninos? O Paulo tem 8 anos, a Ana 5. Ficam com a vizinha quando venho trabalhar. Jonas respirou fundo, como quem luta contra algo que o orgulho tenta impedir. Quero que traga eles para cá, disse por fim. Tem um quarto livre na casa dos empregados. Nenhuma criança devia passar fome, não sob meu teto. Helena congelou. As lágrimas vieram antes das palavras. Eu não sei como agradecer, seu Jonas. Não precisa. Só prometa que vai continuar de cabeça erguida. Foi o primeiro gesto verdadeiro de bondade que alguém lhe oferecia em anos. E o primeiro que Jonas fazia sem esperar nada em troca. Mas o interior é pequeno e a maldade viaja depressa. 2 dias depois, as conversas começaram. Na venda, no posto, nas esquinas da igreja, o fazendeiro abrigando mulher de rua. Que história é essa? Dizem que ela entrou pela porta da frente. Foi a coitada. Sei. Jonas ouviu tudo calado, mas sentia a raiva fervendo. No fundo, o que mais o irritava era saber que, de algum modo, ele realmente se importava. Certa tarde, quando o céu escurecia de tempestade, Helena entrou apressada na sala para devolver o dinheiro que encontrara caída perto do curral. Caiu do seu bolso, seu Jonas, disse, estendendo as notas. Ele a olhou por longos segundos. As roupas simples, as mãos calejadas, o olhar limpo. Você podia ter ficado com isso. Não é meu, respondeu com firmeza. A fome tira muita coisa da gente, mas não o caráter. O trovão estourou ao longe e Jonas sentiu algo dentro dele ruir, como se a mulher pobre diante dele tivesse acabado de lhe ensinar o que o dinheiro nunca conseguiu comprar. Naquela noite, ele ficou em silêncio, ouvindo a chuva bater no telhado, enquanto uma pergunta latejava em sua mente. Por que essa mulher me faz querer ser alguém melhor? Helena, por sua vez, ajoelhou ao lado da cama improvisada dos filhos e orou baixinho. Obrigada, meu Deus, por colocar no caminho da gente alguém que ainda enxerga o coração. O impossível ainda não tinha acontecido. Mas o primeiro milagre, talvez, fosse o simples ato de alguém escolher ver além da pobreza. O sino da igreja tocava ao longe, ecoando pelas colinas da pequena cidade de Santa Luzia do Vale. Era domingo, e as famílias mais abastadas caminhavam pelas ruas de paralelepípedo com suas roupas bem passadas e perfumes caros. Helena, por sua vez, caminhava com passos tímidos, os filhos de mãos dadas e o vestido azul simples, limpo, mas gasto. Era a primeira vez que ela se atrevia a entrar na igreja desde que começara a trabalhar na fazenda de Jonas. Assim que pisou no pátio, sentiu os olhares. Um cochicho aqui, outro ali. As senhoras do banco da frente se entreolhavam, cochichando atrás dos leques. É ela, a faxineira do fazendeiro. Dizem que mora agora na propriedade dele. A pobrezinha sabe bem onde se encostar. Helena abaixou os olhos, segurando firme as mãos das crianças. Mas quando o padre começou a missa, uma frase atravessou o salão como uma flecha. Quem nunca precisou de perdão, que seja o primeiro a negar ajuda ao próximo. Aquelas palavras eram como uma resposta direta a tudo. Jonas, sentado discretamente ao fundo, sentiu o coração apertar. Ele a observava de longe, escondido sob o chapéu. Havia algo na postura daquela mulher, uma dignidade silenciosa, que o fazia lembrar da mãe falecida anos antes, também vítima do preconceito de uma cidade pequena. Após a missa, Helena tentava sair discretamente, mas foi interceptada por Dona Regina, esposa do vereador e língua mais afiada da região. Ora, se não é a nova protegida do Sr. Jonas,
disse com ironia, cruzando os braços. Ele sempre foi um homem de bom coração, talvez até demais. Helena respirou fundo. Eu só trabalho, dona Regina. Ah, claro, trabalha e mora na fazenda também, não é? Os risos maldosos das mulheres ecoaram como navalhas. Jonas, que assistia tudo à distância, aproximou-se com passos firmes. Bom dia, dona Regina, disse, com um meio sorriso que escondia a fúria. E parabéns pela coragem de julgar quem trabalha mais do que metade desta cidade. O silêncio se espalhou. Dona Regina corou, fingiu arrumar a bolsa e saiu apressada. Helena olhou para Jonas, surpresa. O senhor não precisava fazer isso. Precisava sim, respondeu ele com o olhar firme. Já deixei muita coisa errada passar, mas não vou mais ficar calado vendo gente boa ser humilhada. Aquelas palavras tocaram fundo nela. Mas no fundo Helena sabia. O preço por defender uma mulher pobre em cidade pequena é alto. No dia seguinte, Jonas perdeu um contrato importante com a cooperativa local. Os boatos diziam que o fazendeiro andava se envolvendo com a empregada. Os amigos mais próximos começaram a evitá-lo, e até o padre o chamou para conversar. Jonas, meu filho, o povo fala demais. E você sabe, às vezes é melhor manter distância para evitar escândalo. Jonas ficou em silêncio. Olhou pela janela, viu Helena varrendo o terreiro com as crianças por perto e respondeu. Padre, eu prefiro perder negócios do que perder o respeito por mim mesmo. Naquela noite, Jonas foi até o terreiro. Helena olhava as estrelas, sentada num banco velho. Eu causei problema para o senhor, disse ela triste. Você não causou nada. Foi a cidade que se esqueceu do que é ser humano. Ele se sentou ao lado dela. O silêncio da roça envolvia tudo. Apenas o som distante dos grilos e o farfalhar das árvores. Por um instante, os dois apenas olharam o céu. Helena quebrou o silêncio. Às vezes eu acho que Deus me trouxe para cá para eu lembrar que ainda existem pessoas boas. Jonas respondeu num tom baixo, quase um sussurro. E talvez ele tenha trazido você para me lembrar do mesmo. A lua refletia nos olhos dela, e por um momento o mundo pareceu suspenso. Mas o destino, sempre atento, começava a preparar sua armadilha, porque quanto mais a fé e o amor cresciam, mais forte se tornava a vingança dos que não suportavam ver uma mulher pobre se levantar. E no dia seguinte, alguém bateu à porta com um olhar frio e uma carta nas mãos. Era o início da queda. A manhã começou silenciosa demais. Os galos cantaram mais cedo, o vento parecia frio demais e até os cachorros da fazenda andavam inquietos. Helena varria o terreiro quando ouviu o ronco de uma caminhonete subindo a estrada de terra. Um homem alto, magro e de terno escuro desceu do veículo segurando uma pasta de couro. — Senhor Jonas está? Perguntou com voz seca. Jonas apareceu na varanda, ainda com a camisa meio aberta e o rosto marcado pela noite mal dormida. — Sou eu. O que deseja? O homem estendeu um envelope pardo. Ordem judicial. Acusação de apropriação indevida e fraude em contratos rurais. Helena gelou. Isso é algum engano. Jonas pegou o envelope, abriu e leu em silêncio. As letras dançavam diante de seus olhos. Um golpe, uma traição. A denúncia partia justamente da cooperativa que ele ajudara a fundar. E entre as assinaturas no documento estava o nome de Reginaldo, seu antigo sócio, e marido de Dona Regina, a mulher que humilhara Helena na porta da igreja. Jonas respirou fundo. Então é isso. O homem apenas fez um aceno frio. O senhor deve comparecer ao fórum na sexta. E até lá todos os bens da fazenda ficam bloqueados. O som do motor da caminhonete se afastando parecia o prenúncio de uma tempestade. Helena correu até ele. Senhor Jonas, o que vai ser agora? Ele olhou para o horizonte com o olhar distante. Agora, Helena, agora a gente vai descobrir quem realmente acredita em Deus quando o chão desaparece. Naquela tarde, os rumores se espalharam como fogo em capim seco. O fazendeiro que se meteu com a faxineira está sendo investigado, gritava um homem no bar. Dizem que ela é a causa da ruína dele, retrucava outro. Helena, ao ouvir, sentiu o coração se despedaçar. Mas à noite, enquanto colocava as crianças para dormir,
Ajoelhou-se no chão batido da cozinha e orou baixinho. Deus, se o Senhor realmente me trouxe para cá com um propósito, não deixe que a mentira vença. No mesmo instante, Jonas estava em seu escritório, tentando entender como tudo havia desmoronado tão rápido. Abriu a gaveta e encontrou uma carta antiga, escrita pelo pai antes de morrer. Filho, um homem não é medido pelo que tem, mas pelo que permanece de pé quando tudo é tirado. As lágrimas caíram. Ele dobrou a carta e colocou no bolso. Depois saiu e caminhou até o quintal, onde Helena ainda chorava em silêncio. Helena, olha para mim, disse ele com firmeza. Eu não vou fugir. Ela levantou o rosto, os olhos marejados. Eles querem destruir o Senhor por minha causa. Não. Eles querem destruir o que eu me tornei depois que você chegou. Helena ficou em silêncio, sem saber o que responder. Então, ele se aproximou um passo. Eu não sei o que Deus está preparando, mas se for para perder tudo para descobrir o valor do que é certo, então que seja. Naquela noite, as estrelas pareciam mais distantes. O vento soprava pelas frestas da casa e a solidão pesava como chumbo. Do outro lado da cidade, Reginaldo brindava com um copo de uísque caro. Agora quero ver o bonzinho manter a fazenda sem crédito. Riu, cruel. E a empregadinha vai voltar a pedir comida. Mas o destino, silencioso, já preparava uma reviravolta. Porque no dia seguinte, uma mulher misteriosa apareceu na porteira da fazenda, montada num cavalo branco, vestida de preto, o rosto coberto por um lenço. E quando ela tirou o lenço, Helena arregalou os olhos. Era Beatriz, a ex-esposa de Reginaldo, desaparecida há anos, tida como morta. Vim acertar contas, disse ela com a voz firme. E vocês precisam saber toda a verdade. O som dos cascos do cavalo ainda ecoava quando Beatriz desmontou diante do portão da fazenda. O vento frio agitava seus cabelos castanhos e o olhar firme denunciava que ela não vinha em paz. Helena recuou um passo, confusa. Meu Deus! Disseram que a senhora tinha morrido num acidente. Beatriz soltou um sorriso amargo. Foi o que Reginaldo quis que todos acreditassem. Respondeu tirando as luvas de couro. Mas eu sobrevivi e passei anos escondida esperando o momento de provar quem ele realmente é. Jonas se aproximou, ainda sem entender. O que isso tem a ver comigo? Beatriz abriu a bolsa e tirou uma pasta repleta de documentos antigos. Tudo. Ele usou o seu nome, Jonas, em contratos falsos, lavou dinheiro da cooperativa com a ajuda de políticos e fez parecer que era você quem assinava. Helena levou a mão à boca, chocada. Mas por quê? Porque você, Jonas, era o único que poderia tirá-lo do poder. E porque ele sabia que, se destruísse sua reputação, dominaria tudo. O silêncio foi quebrado apenas pelo farfalhar das árvores. Jonas respirou fundo, tentando conter a fúria. Então ele me usou como bode expiatório. E usou a mim também, completou Beatriz. Me mandou embora com ameaças e inventou que eu tinha fugido com outro homem. Helena observava as duas figuras diante dela. O fazendeiro ferido, de olhar determinado, e a mulher que voltava do passado trazendo a verdade como uma faca afiada. Mas algo na fala de Beatriz chamou sua atenção. A senhora disse que ele lavava dinheiro com políticos. De onde vinham esses recursos? Beatriz hesitou. De programas sociais, destinados às famílias carentes da cidade. Helena sentiu o chão sumir. Então, o dinheiro que deveria alimentar quem passava fome foi usado para enriquecer Reginaldo e seus aliados. A revolta tomou conta de Jonas. Isso é mais do que corrupção. É crueldade. Beatriz assentiu. E por isso estou aqui. Tenho provas, mas preciso da ajuda de vocês para expor tudo. Helena olhou para Jonas e ele entendeu o que se passava no olhar dela. Se fizermos isso, vamos comprar guerra com gente grande, disse ele. E o senhor já perdeu tudo o que podia perder, respondeu ela firme. Agora só resta lutar pelo que é certo. Jonas fechou os punhos decidido. Então vamos até o fim. Naquela noite, os três se reuniram na cozinha simples da fazenda. A luz fraca do lampião iluminava as pastas e os papéis sobre a mesa de madeira gasta.
Beatriz mostrava extratos, assinaturas falsificadas, registros de transferências. Helena ouvia tudo com o coração acelerado. Cada nova revelação parecia uma punhalada na alma da cidade. Ele controla tudo, disse Beatriz. A polícia, a imprensa, até o padre. Jonas se encostou na cadeira. Então precisamos de algo que vá além da política. Precisamos do povo. Helena ergueu os olhos. E se a gente levar isso para a igreja? Sugeriu. O padre pode não estar do nosso lado, mas o altar é o único lugar onde a verdade ainda ecoa. Beatriz sorriu pela primeira vez. Uma confissão pública, diante de todos. Jonas olhou pela janela e viu a lua se esconder atrás das nuvens. Vai ser perigoso? Helena respondeu sem hesitar. A mentira é mais perigosa que qualquer arma, Sr. Jonas. O vento soprou forte como um aviso. Ao longe, os cachorros começaram a latir. Jonas levantou-se instintivamente. Alguém está vindo. Pela estrada de terra, faróis se aproximavam. 3 caminhonetes. Homens armados. Beatriz sussurrou com o rosto pálido. É ele. Reginaldo descobriu. O som dos motores cresceu. As luzes invadiram o terreiro e o medo voltou a dominar o ar. Jonas olhou para Helena e Beatriz. Corram pelos fundos, agora! Helena agarrou os filhos e saiu pela cozinha. Beatriz, tremendo, o fitou nos olhos. E você? Eu fico, respondeu Jonas. Chega de fugir. Quando os homens desceram das caminhonetes, a noite da roça se transformou num campo de batalha entre o medo e a coragem. E naquela escuridão, uma decisão mudaria tudo. Uma que ninguém imaginava. A madrugada caiu pesada sobre a fazenda. O vento varria a terra seca, trazendo o cheiro de chuva distante. Helena acordou assustada com o som de cascos e pneus batendo no chão duro do terreiro. Jonas, eles estão aqui, sussurrou, agarrando os filhos contra o peito. Do outro lado, Jonas já estava pronto. Chapéu na cabeça, botas engraxadas, punhos cerrados. O coração dele batia rápido, mas a mente estava fria. Ele conhecia cada curva da propriedade, cada esconderijo, cada árvore que poderia oferecer vantagem. As caminhonetes pararam e os homens desceram, alguns com armas, outros apenas para intimidação. Reginaldo estava à frente, sorriso cruel iluminado pelos faróis. Jonas! Gritou ele, a voz ecoando na noite. Pensei que fosse mais esperto, mas a fazenda, os filhos da faxineira, tudo, vai ser meu. Jonas ergueu a voz firme. A fazenda é minha e ninguém toca nos inocentes. O primeiro disparo foi apenas um aviso. O barulho ecoou pelo vale. Helena apertou os filhos, tentando acalmar os corações que batiam descompassados. Fiquem atrás de mim, disse ela, respirando fundo, sentindo o medo, mas também uma força que parecia vir de outro lugar. Jonas avançou, rápido e calculista. Cada passo era medido, cada movimento, uma dança de sobrevivência. Ele sabia que não podia errar. Reginaldo e seus capangas subestimaram o fazendeiro e a coragem de quem tinha fé e um motivo para lutar. Em meio ao tiroteio, Helena conseguiu guiar as crianças até o celeiro. Rápido, sussurrou fechando a porta com tábuas improvisadas. Deus está conosco. Enquanto isso, Jonas enfrentava os homens de frente. Um golpe certeiro desarmou o capanga mais próximo. Outro movimento rápido fez 2 recuarem. Mas Reginaldo não era fácil. Ele tinha anos de arrogância e crueldade investidos na força bruta. É inútil, Jonas, gritou Reginaldo apontando a arma. Você vai perder tudo. Jonas sentiu a mão tremer por um instante, mas algo dentro dele o fez parar, respirar e lembrar das palavras da mãe. Um homem é medido pelo que permanece de pé quando tudo é tirado. Nesse instante, um clarão iluminou a fazenda. Beatriz surgiu com lanternas improvisadas distraindo os capangas. Vocês não vão levar ninguém, gritou, a voz cortando a noite como faca. Helena, ouvindo o caos, ajoelhou-se no chão e orou baixinho. Deus, dá força a eles, protege minha família. Um tiro cruzou o ar e Jonas sentiu um aperto no braço. Estou bem,
gritou, tentando manter o controle. A luta parecia interminável, mas a coragem, a fé e a determinação começaram a virar o jogo. Reginaldo, enfurecido, recuou, tentando fugir, mas Jonas foi atrás. Cada passo era tensão pura. "Acabou, Reginaldo!" gritou, segurando o braço do inimigo. "Nunca mais subestime a fé e a coragem de quem acredita no certo." Helena correu para Jonas, abraçando-o firme. "Graças a Deus", chorou. "Não foi apenas ele", disse Jonas ofegante. "Foi coragem, foi verdade, foi tudo que temos dentro do coração." Os capangas, vendo seu líder derrotado, fugiram pela estrada de terra. A fazenda estava em silêncio, exceto pelo som da respiração de Jonas e Helena e pelos passos pequenos das crianças correndo para abraçá-los. Naquela noite, sentados na varanda, os olhos de Jonas e Helena se encontraram. "Conseguimos", disse ele, segurando as mãos dela. Sim, o impossível aconteceu. E naquele instante, sob a luz fraca da lua, algo mudou. Não era apenas a vitória sobre o inimigo, mas a prova de que a fé, o amor e a coragem podem transformar o destino, mesmo nas noites mais escuras e nos corações mais feridos. A roça voltava ao silêncio, mas algo havia nascido ali: redenção, esperança e o início de uma nova vida. O sol da manhã iluminava a fazenda com uma luz dourada, como se quisesse abençoar cada árvore, cada canteiro de flores e cada canto do terreiro. Helena acordou cedo. Os meninos ainda dormiam, e o cheiro do café fresco pairava no ar. Beatriz estava sentada na varanda, organizando os documentos que poderiam mudar tudo. "Hoje é o dia, Helena. Hoje a verdade vai aparecer", disse, a voz firme, mas carregada de emoção. Jonas entrou na sala, vestindo o chapéu inclinado sobre os olhos e a camisa amassada pela noite passada. "Está pronta?" perguntou, respirando fundo. "Pronta", respondeu Helena, segurando a mão dele. Eles seguiram juntos até a pequena igreja da cidade, onde a população já se reunia curiosa. Rumores de noites insones, de cartas misteriosas e de injustiças acumuladas enchiam os corredores e as calçadas. No altar, o padre aguardava, atento. Beatriz subiu primeiro, segurando a pasta. "O que você vai fazer?" sussurrou Helena. "Mostrar a verdade", respondeu Beatriz com os olhos brilhando de determinação. Quando ela abriu os documentos, a igreja inteira prendeu a respiração. Este homem, Reginaldo Milhac, usou contratos falsos para tentar destruir Jonas Albuquerque. Ele desviou fundos destinados às famílias carentes da cidade. E aqui estão as provas, assinaturas, transferências e testemunhos. Os murmúrios aumentaram. Alguns fiéis se levantaram, chocados. Outros se ajoelharam, orando silenciosamente. Reginaldo entrou acompanhado de aliados, mas o olhar de Jonas e a presença de Helena transformaram o medo em coragem. "Não adianta negar", disse Jonas firme. "A verdade está diante de todos." A tensão era palpável. Helena sentiu o coração quase saltar, mas então algo inesperado aconteceu. O padre subiu ao púlpito segurando a Bíblia. "A mentira tem pernas curtas, meus filhos, e a justiça divina, ainda que tardia, se manifesta. Hoje a verdade será reconhecida." O silêncio caiu pesado, e então Jonas entregou uma cópia dos documentos para o padre. "Que todos vejam", disse, a voz ecoando, "que quem age com injustiça um dia será desmascarado." O efeito foi instantâneo. Reginaldo recuou, corando sem palavras. "Não é possível", murmurou. Helena se aproximou de Jonas, segurando seu braço. "O senhor realmente conseguiu", disse a voz embargada. "Nós conseguimos", corrigiu ele, olhando nos olhos dela. No caminho de volta à fazenda, a cidade inteira comentava o ocorrido. Aquela mulher simples, Helena, e aquele homem justo, Jonas, tinham derrubado o poder do corrupto. E a roça, com suas casas antigas, caminhonetes e igrejas pequenas, testemunhava a força da fé e da perseverança. Ao chegarem, Helena se sentou na varanda, sentindo o vento acariciar o rosto. "Eu nunca imaginei que pudesse acontecer", disse, olhando Jonas. "O impossível acontece quando temos coragem, fé
e alguém ao nosso lado que acredita na verdade. O romance entre eles, que cresceu silencioso e firme durante toda a luta, finalmente encontrou espaço para florescer. Helena segurou a mão de Jonas e ele a olhou nos olhos, percebendo que, depois de tanta dor, humilhação e luta, algo mais forte havia nascido: confiança, amor e respeito mútuo. Naquele instante, a fazenda deixou de ser apenas terra e madeira. Era símbolo de redenção, de vitória sobre a injustiça e da força do coração humano. E no fundo, Helena sabia: a vida nunca mais seria a mesma. Porque o impossível não era apenas a verdade revelada. Era também o amor que resistiu, a fé que permaneceu e a justiça que finalmente se fez presente, mesmo em meio à roça e à pobreza. O sol despontava preguiçoso no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e rosados. A fazenda parecia renascer junto com o dia. O terreiro estava limpo, as vacas mugiam ao longe, e o cheiro de terra molhada misturava-se com o perfume das flores recém-plantadas por Helena. Jonas caminhava lentamente pelo quintal, observando cada detalhe. O trauma da última semana ainda pesava, mas havia algo diferente: esperança. Helena apareceu com os meninos, o vestido azul claro contrastando com o verde intenso da fazenda. Ela sorriu ao vê-lo. "Bom dia, Sr. Jonas." "Bom dia, Helena," respondeu ele, apertando sua mão com carinho e firmeza. A cidade, ainda ecoando os rumores sobre a queda de Reginaldo, começava a perceber que algo maior havia acontecido. A verdade não podia mais ser escondida. "Parece que a justiça finalmente encontrou seu caminho", disse Beatriz, que ajudava a reorganizar os documentos e a contabilidade da fazenda. Jonas olhou para ela, um leve sorriso surgindo nos lábios. "E você foi essencial. Sem sua coragem, não sei onde estaríamos." Enquanto isso, Helena guiava os meninos pelo pomar recém-cultivado. "Mamãe, será que ele nunca vai nos abandonar?" perguntou Lucas, de 7 anos. "Nunca, meu filho," respondeu Helena, apertando-o contra o peito. "Hoje aprendemos que o impossível acontece quando a gente acredita, luta e não se entrega ao medo." No escritório, Jonas analisava os contratos, revendo cada detalhe para reconstruir a fazenda. Ele sabia que o caminho não seria fácil, mas havia aprendido que a força da verdade e da fé era invencível. "Precisamos começar com transparência", disse ele a Beatriz. "Nada de acordos obscuros, nada de mentiras." O dia passou rápido. À tarde, Helena e Jonas caminharam até a varanda da casa principal, sentados lado a lado. "Sabe, eu nunca imaginei que pudesse sentir algo assim depois de tanta humilhação e medo." Helena olhou para ele, olhos brilhando de emoção. "Nem eu," respondeu Jonas. "Mas descobri que a dor também pode se transformar em força, e a injustiça em aprendizado." Enquanto o vento soprava entre as árvores, trazendo o som distante do rio, Helena percebeu que a cidade não podia mais prejudicar sua dignidade. "Estamos prontos para recomeçar," disse ela, a voz firme. "Sim," respondeu Jonas. "Recomeçar com coragem, fé e amor." Naquela noite, a pequena igreja da cidade acolheu um culto especial. O padre, emocionado, falou sobre redenção, perdão e a força de quem acredita na verdade. A população, antes julgadora e preconceituosa, começou a compreender que nem sempre o que parece errado realmente é, e que os corações valentes podem mudar destinos. De volta à fazenda, Helena observava o céu estrelado, sentindo a paz preencher o vazio que antes havia em seu peito. Jonas se aproximou e, segurando sua mão, disse: "Hoje, a fazenda não é apenas terra e casas antigas. Ela é prova de que a fé, a coragem e o amor vencem qualquer mentira ou preconceito." Os meninos correram pelo quintal, felizes e despreocupados, enquanto o casal permanecia na varanda, sentindo que cada desafio superado havia fortalecido não só o relacionamento, mas a própria essência da vida. O impossível tinha acontecido. A faxineira humilhada não era mais só vítima. Ela se tornara símbolo de redenção, amor e justiça. E a fazenda, testemunha silenciosa, guardaria para sempre a história de coragem, fé e transformação. O sol despontava mais brilhante do que nunca sobre a fazenda.
O céu tingia o horizonte com tons de ouro e laranja, anunciando um novo ciclo. Jonas estava na varanda olhando o terreno que agora não era apenas terra ou construção, era símbolo de luta, fé e redenção. Helena apareceu com os meninos nos braços, os olhos brilhando de emoção. Olha, Jonas, o pomar cresceu, as galinhas estão soltas, e até os vizinhos começaram a vir nos cumprimentar. Ela sorriu, mas havia um misto de alívio e surpresa. Tudo isso realmente aconteceu, murmurou Jonas, segurando a mão dela. Não é apenas justiça, é vida nova. Beatriz, ao fundo, ajudava a organizar a horta e a planejar melhorias na fazenda. Nunca pensei que a verdade pudesse ter tanto poder, disse ela. Mas agora todos veem. Coragem, fé e amor vencem qualquer mentira. Os meninos corriam pelo terreiro, rindo e gritando. Helena sentou-se na varanda, deixando que Jonas a abraçasse. Sabia que um dia tudo isso ia valer a pena, sussurrou ela, mesmo quando parecia impossível. Jonas olhou para a cidade distante, onde Reginaldo ainda tentava se recompor, e então voltou os olhos para Helena e os filhos. Não é só sobre vingança ou justiça, é sobre proteger o que importa, sobre acreditar mesmo quando todos duvidam. No silêncio que se seguiu, o vento trouxe consigo o cheiro da terra molhada e o som dos pássaros. Helena respirou fundo, sentindo cada fibra de seu corpo relaxar pela primeira vez em meses. Deus realmente estava conosco, disse ela, com a voz trêmula, mas cheia de gratidão. Jonas, segurando-a firme, sorriu. E a fé nos trouxe até aqui. Tudo que parecia impossível, hoje é realidade. A noite caiu com calma sobre a fazenda. As luzes da casa antiga iluminavam o quintal, agora cheio de vida. Beatriz se aproximou de Jonas e Helena, sorrindo. É o começo de uma nova história para todos nós. Enquanto olhavam o horizonte, Jonas percebeu que a maior transformação não estava nas terras ou nas riquezas, mas nos corações. O amor entre ele e Helena, a coragem dela, a determinação de Beatriz e até a redenção do próprio Reginaldo, que seria confrontado com a verdade em breve, tudo havia se transformado em algo maior que eles mesmos. E naquele momento, algo mais surgiu, uma sensação de paz profunda, quase impossível de explicar, mas real. Era o impossível acontecendo. Helena apertou a mão de Jonas e sorriu. Vamos recomeçar, de verdade. Jonas assentiu, olhando para a roça, as caminhonetes estacionadas, as casas antigas e o céu estrelado. Vamos, disse ele. E nada, nem ninguém, vai nos parar. O vento trouxe um silêncio suave, quebrado apenas pela risada das crianças e pelo canto distante da igreja. Era um novo dia, um novo começo e uma prova viva de que a fé, a coragem e o amor podem mudar tudo. E você? Qual momento mais te surpreendeu ou emocionou seu coração? Deixe nos comentários. Inscreva-se no nosso canal para não perder as próximas histórias cheias de drama, fé e redenção.